No dia 23 de março desse ano, a proprietária de uma casa de aluguel em Itapevi contratou uma diarista para limpar e colocar em ordem uma das casas que alugava. A inquilina, que morava na casa com 4 filhos pequenos, já não pagava há um bom tempo e já tinha recebido a ordem de despejo. Como não deu satisfação nenhuma sobre a situação e nem demonstrou intenção de negociar, e não parecia estar em casa há dias, a proprietária pediu para que a diarista quebrasse o cadeado do portão, separasse as coisas da mulher e das crianças, limpasse tudo para um novo inquilino. Mas ao começar a limpar a casa, ela encontrou um ambiente de caos. Mas isso foi de menos, porque encontrou uma outra coisa, e isso revelou o que um ser humano é capaz de fazer, até onde chega a maldade de uma pessoa. Então fica aí, que hoje tem mais um daqueles casos criminais tenebrosos. Mas só não esquece de deixar o like. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Bem-vindo à ala dos crimes. Esse caso aconteceu esse ano, é recente, em Itapevi, no interior de São Paulo. Já há algum tempo, os vizinhos da casa notavam que alguma coisa não estava certa, onde morava Arlete Lima, de 27 anos, e os 4 filhos, de 3, 6 e 8 anos, e também um bebezinho de 3 meses. Arlete estava separada do marido, pai de 3 das 4 crianças, e não ficava muito tempo em casa, não. Isso era só o que os vizinhos sabiam, porque, segundo eles mesmos, a mulher não deixava ninguém entrar em casa, não conversava muito, não permitia nem que o ex-marido visitasse os filhos. E olha que ele pagava a pensão direitinho, era um bom pai. E a cada hora inventava uma desculpa. O que também era estranho era que as crianças não eram vistas brincando na rua e parece que também não iam à escola. Mas Arlete, ao contrário, estava sempre muito bem arrumada, alegre, animada e levava a vida normalmente. Então, como já não pagava o aluguel há bastante tempo, não aparecia para negociar, aliás, como a gente vê, ela mal aparecia em casa, né? Foi expedida contra ela uma ordem de despejo, que Arlete também não se manifestava e não entregava as chaves. A dona do imóvel decidiu, então, alugar para outra pessoa, mas precisaria tirar as coisas dos antigos moradores e fazer uma limpeza. Então, para isso, contratou uma diarista. Quando ela chegou para trabalhar, o portão da frente estava trancado com corrente e cadeado, mas a diarista recebeu permissão para arrebentar e tão logo conseguiu abrir a porta, já veio um cheiro terrível, indescritível, de dar enjoo. Mas isso era só o começo, porque o estado da casa estava inacreditável. Havia camadas e mais camadas de lixo cobrindo o chão, subiam pelas paredes, chegavam quase até o teto, em todos os cômodos. Era impossível caminhar. Havia também urina, fezes, todo tipo de sujeira, tudo espalhado pela casa toda. E era nesse aterro sanitário mirim onde as crianças estavam vivendo. Essas aí são algumas das fotos. Passado o choque inicial com o estado da casa, a faxina tinha que começar. Os objetos de Arlete e das crianças estavam sendo separados do entulho e, olha, com certeza, deixar aquele lugar pelo menos habitável ia ser o maior desafio da vida daquela diarista. E devagar ela foi abrindo caminho na sujeira para ter acesso aos outros cômodos. Percebeu então que a porta de um dos quartos estava trancada e tinha um algodão tampando o buraco da fechadura. Como não conseguiu achar a chave no meio daquela bagunça, deu um jeito de arrombar também, já que tinha a permissão da proprietária. E começou a tirar o lixo do quarto, até chegar à cama. Mas quando olhou embaixo, levou o maior susto da vida dela. Porque ao levantar o edredom, viu um cadáver de um bebê já decomposto.
Ela saiu correndo de lá aos gritos e avisou a proprietária que morava em São Paulo. Com certeza deve ter ficado desesperada do outro lado também. Os vizinhos, sentindo o cheiro, ouvindo os gritos e vendo a muvuca começando, chamaram a polícia, que quando chegou constatou que de fato era o cadáver de um bebê, que já devia estar ali há pelo menos um mês. Olhando também o estado da casa, e sabendo que havia mais 3 crianças morando naquele inferno, tentaram encontrar a mãe, que, para variar, ninguém sabia onde estava. Mas ela foi intimada a comparecer à delegacia e foi. Lá os familiares dela e do ex-marido a esperavam. Revoltados, irados, eles gritavam chamando Arlete de assassina. E ela, ainda se achando no direito de ficar brava, revidava, dizendo que ninguém podia falar nada porque não sabiam o que aconteceu, não sabiam como era a vida dela e que ninguém tinha visto matar ninguém. E o que mais revoltou foi ver a frieza da mulher. E na delegacia não mostrou nenhuma emoção diante do que aconteceu. Muito menos derramou uma lágrima que fosse. No dia anterior, Arlete estava se acabando de dançar num baile funk, com o filho morto debaixo da cama. Arlete prestou depoimento, mas dá para acreditar? Ela foi liberada. Saiu da delegacia pela porta da frente para responder em liberdade por abandono de incapaz, cárcere privado, ocultação de cadáver e possível homicídio. Ela negou que tenha matado o bebê. Disse que sofreu um aborto espontâneo e em seguida teve depressão pós-parto. Uma depressão que eu sugiro ser estudada pela ciência porque é facilmente curável em um baile funk. A polícia disse que vai continuar as investigações. Ainda não se sabe a causa da morte do bebê, mas a suspeita é que tenha sido de fome. Quanto às outras crianças, a avó paterna, que já tinha tentado oferecer ajuda, já tinha tentado visitar os netos e nunca conseguia nada, e sabia que a Arlete estava fora de casa há vários dias, sabia também da fama que ela tinha do costume de deixar os filhos trancados quando saía, sem nenhuma supervisão. Ela ficou de saco cheio e decidiu ter uma conversa com a Arlete e obrigá-la a deixar que visse os netos. Mas ao chegar lá, a porta estava trancada. Chamou por Arlete várias vezes, que não respondeu e nem veio atender a porta. Foi quando ouviu a voz de uma das crianças, e aí os chamou. Quando eles apareceram, foi chocante ver como estavam sujas, muito magras, olheiras fundas e muito abatidas. E aí, sem pensar 2 vezes, a avó tirou as crianças de lá por uma abertura na grade. E acreditem, as 3 crianças passaram por ela, inclusive a de 8 anos. Essa abertura tinha cerca de 1 palmo de largura. Agora vocês imaginem o estado de magreza e desnutrição deles. Ainda nem se sabe se as crianças sabiam que tinham outro irmão, porque o quarto, além de ficar o tempo todo trancado, como eu disse, tinha um buraco da fechadura tampado por um algodão, ou seja, elas nem tinham como olhar o que teria lá dentro. Mas como é um caso muito recente, eu ainda não encontrei mais informações de como a investigação está andando e nem mesmo se ela está andando. Por isso, são poucas as informações. Mas no meu entendimento, ainda que ela não tenha feito nada diretamente contra a criança, com uma arma, com as mãos, seja lá o que for, para mim, é claro que foi um homicídio. Ou será que ela pensava que deixar alguém trancado por meses em um quarto, sem cuidados e sem alimentação, ia fazer com que alguma força divina surgisse para cuidar do bebê? Será que ela não sabia que um ser vivo, ainda mais tão pequeno, frágil, indefeso, não ia saber se cuidar sozinho, que sem se alimentar ele ia morrer? A história do aborto espontâneo não colou, não, já que o bebê estava completamente formado e, se fosse o caso, ela deveria ter ido ao hospital, não escondido o neném embaixo da cama. E a história da depressão pós-parto colou menos ainda. Uma mulher em depressão pós-parto enfrenta um sofrimento tremendo, tanto pelo desequilíbrio hormonal como pela culpa de não conseguir cuidar do filho. Uma mulher assim não ia estar num baile funk, ia? Eu penso que se não queria ter filhos, ou fechasse as perninhas ou se precavesse, porque métodos para isso não faltam. O pai das 3 crianças parecia se importar com eles, pagava a pensão direitinho, que pelo visto
tentava visitá-los, tentava saber notícias. E ele mora também com a mãe e com a tia, que tem muito amor por essas crianças. Era só entregar a guarda. Quanto ao bebê, entregasse para adoção, desse a ele uma chance. Tantas pessoas querendo ter filhos não conseguem. Essas sim saberiam dar a esse pequeno a vida que foi tirada. E eu digo mais, ela também deveria ser condenada por tentativa de homicídio, pela maneira como tratou dos outros 3 filhos. Eles também poderiam morrer. Enfim, no meu pensamento foi sim homicídio, de um jeito ou de outro. Assim que eu souber mais coisas sobre esse caso, eu volto a postar para vocês. Mas e vocês? O que vocês pensam sobre isso? Foi homicídio? O que merece uma mulher dessas? Conta aí nos comentários. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece, se não é um paciente desse sanatório, se inscreva e se interne. Deixa o like, ativa o sininho, ajuda a gente na ração e nos remédios com o Pix. Considere aí ser um padrinho ou madrinha pelo Apoia-se. Semana que vem eu volto, abrindo de novo a ala dos crimes. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Vão dormir.